Boa noite, meninas. Boa noite, Mary Kay. Boa noite, maravilhosa. Não tô te vendo, só tô vendo. Boa noite, eu tô dirigindo. Tá, tudo bem. Meninas, eu vou fazer a oração, tá? Enquanto as outras meninas não entram. Depois o pessoal que vai ver gravado também. Deus Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer, Santo Deus, pelo dia de hoje. Quero te agradecer, Santo Deus, por essa semana maravilhosa. Te agradecer porque tu és um Deus único, um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que nos cuida, um Deus maravilhoso que nos mostra o caminho, que nos dá a direção, que nos conforta, que nos dá estratégia. Eu quero te agradecer, Santo Deus, por cada estratégia, por cada bênção nessa semana que passou, nessa semana que vai entrar agora. Eu creio, Santo Deus, faltam apenas 10 dias para terminar um mês, né? E eu creio num restante de semana agora extraordinário. E eu quero te agradecer porque tu és maravilhoso, porque tu és único, porque o Senhor sempre nos abençoa, porque o Senhor sempre nos ajuda. Eu te agradeço e te ofereço e te agradeço por essa semana, em nome de Jesus, amém. Meninas, suas maravilhosas, como que vocês estão? Oi. Muy bien, muy bien. Hoje eu vou falar castanho espanhol. Muito pouquito. Só um pouquinho, só um pouquinho. Então tá, meninas, ó, nós vamos conversar o seguinte, tá? Vai ser como se fosse um bate-papo aqui, a gente vai conversando. Primeiro eu quero falar assim, né? Sobre clareza, né? Se nós temos clareza do negócio grandioso que a gente tem. Nós que estamos, né, aqui agora ao vivo, nós temos essa clareza, a gente sabe, né, o quanto que Mary Kay é grandioso, né, aonde que nós podemos chegar nessa empresa, mas nós precisamos ter essa clareza diariamente, né, ter essa visão estendida, nós precisamos pedir até para Deus para que nos dê essa visão estendida, para que a gente possa conhecer melhor esse negócio, conhecer melhor o que Deus tem colocado das nossas mãos, para que a gente possa realmente atingir, né, os objetivos aí que nós decidimos quando a gente entrou na empresa. A diversidade a gente sempre vai ter, todo mundo tem, né? Nós acordamos aí logo de manhã e se a gente for olhar só para os desafios, se a gente for conversar com pessoas no trabalho, com clientes, todo mundo tem desafios, né? Os desafios eles estão aí para ser vencidos. Então, nós precisamos, diante dos desafios, decidir a ter uma visão de futuro, saber, né, qual que é o motivo pelo qual nós estamos nesse negócio, tá bom? Então, por exemplo, muitas consultoras entraram para ganhar R$ 1.000, né? Muitas consultoras. Quando a gente apresenta a oportunidade, a gente fala de um ganho de R$ 1.000, né? Que é uma coisa assim, que uma pessoa hoje num trabalho convencional, ela ganha aí mais ou menos uns R$ 1.500 trabalhando das 8 às 6 da tarde, tá? E para nós ganharmos R$ 1.000 na Mary Kay, nós precisamos vender R$ 125 por dia. Então, o que eu estou querendo dizer? Tem pessoas que entram na Mary Kay para ganhar R$ 1.000 e muitas vezes elas não elas não estão, por exemplo, fazendo um pedido que faça com que elas ganhem R$ 1.000. Então elas pensam assim: eu entrei para ganhar R$ 1.000, mas eu faço um pedido de 25% que eu lucro R$ 125. Então, isso não acaba a pessoa não tendo coerência, né? Nós precisamos ter coerência com o que a gente fala e com aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero ganhar R$ 1.000 por mês. Eu já sei que eu tenho que vender R$ 125 por mês, né? E não fazer um pedido de 25%. Tá ouvindo?
Não, você falou, a pessoa já sabe que ela tem que vender R$ 125 por mês, é por dia. Ah, é verdade. Isso, obrigada. É por dia, né? Então, ela vendendo 125 por dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ela vai ter uma lucratividade de R$ 1.000. Agora, me fala, né? Nós já conversamos algumas vezes sobre isso. R$ 125. É difícil vender R$ 125 por dia, né? Então, muitas vezes a gente não está sendo coerente. Então, por exemplo, uma postagem que você faz, igual aquela que o Microdermabrasão está na promoção. A gente colocou lá no grupo, né? Eu coloquei lá no grupo para que a gente pudesse enviar para as nossas clientes, porque muitas vezes a cliente não sabe qual o produto que está na promoção, não conhece aquele produto. Então, nós precisamos ter algumas ações. Então, pode ser colocando ali para nossa cliente, né, um exemplo sobre o microdermabrasão, que outras vendas vão acabar surgindo, né? Então, você vai lá, coloca toda aquela ação do microdermabrasão, e não adianta só postar e não voltar lá. Você tem que postar, ver o que a cliente falou. Muitas falam, ai, que legal. Você deixa uma pergunta no final. Muitas falam, ai, que legal, né? Nossa, esse resultado é bacana. E aí você começa a puxar com ela ali para que ela possa realmente conhecer esse produto, tá? Então você pode oferecer para ela uma amostrinha do produto, no caso do Microdermabrasão, que é um dos produtos que está na promoção. Você pode deixar com ela o produto, né, para ela poder experimentar na casa dela, e decidir, né, vender esses R$ 125, porque você vendendo, com certeza vai acontecer aí a venda, o lucro de R$ 1.000. Porque assim, ó, a diversidade, como eu estava falando, nós temos. Quem não tem a diversidade, né? Aconteceu alguma hoje na sua vida, Claudinha? Então, Sempre acontece, né? sempre acontece. Nós precisamos decidir fazer apesar da adversidade. Então, por exemplo, a adversidade. Boa noite, Joilma. A adversidade por exemplo, vou falar dentro do nosso negócio. Você ofereceu o produto, ela não quis comprar. Você ofereceu o produto, ela nem olhou, né? Você ofereceu, a pessoa fala que não tem cartão. A cliente fala não. Você quer falar alguma coisa, amiga? Sim. Você lembra que eu falei que eu fui preparada para fazer sessão, chegou lá, as meninas não quis? Normal, entendeu? Eu nem fiz a mesa, só chamei as meninas que queriam experimentar, elas experimentaram as 3 e pronto, entendeu? Mas eu fui preparada para outra coisa. Então, assim, foi aquele banho, né, de água fria, porque fazer o quê? Mas eu fiz a minha parte, né? Sim, então você viu, você fez o seu melhor. Só que a gente não pode esquecer, né, naquela campanha que a gente estava fazendo, que Deus ele honra as ações. Você pode ter certeza que alguma coisa dessa ação que você fez vai acontecer, entendeu? E vai ser amanhã. Não demora muito para acontecer. A ação que você faz hoje é muito rápido. Você planta e você colhe, entendeu? Mas deixa eu falar outra coisa, rapidinho. Na sexta-feira, tinha uma menina que tinha pedido que ela queria um perfume masculino. Então, assim, na sexta-feira eu vendi R$ 750 em 10 minutos na mesa. Entendeu? Aí a menina viu isso e falou assim: ah, eu queria ver o da pele. Eu falei: não, não, então na segunda-feira à tarde eu faço com vocês aqui. Quem vocês quiserem, então traz pra gente ver, pra gente fazer. Fui preparada, né? E aí eu fiz com 3, mas tudo bem, mas eu já havia vendido. Né? Na sexta-feira eu vendi 4 perfumes, 700 e pouco. Porque foi o de 169, um de 125, 2 de 92 e um de 82. Que eu ia te devolver aquele um que eu peguei emprestado, aí já vendi. Esqueço. Então, depois você me dá. Então, por exemplo, tem as adversidades, né? Você pode estar cansada, se não for só do produto, pessoal, a gente cansa porque a gente trabalha o dia inteiro. A maioria de nós, né, que estamos aqui agora também,
não fazemos só Mary Kay, nós trabalhamos com outro trabalho, tem os filhos, cada um tem suas adversidades com os filhos também, né? Então, problema em casa a gente tem, a gente fica cansada, mas nós precisamos decidir fazer o nosso negócio apesar do que nós estamos passando. Por quê? Porque nós decidimos, a gente tem que saber por que nós entramos nesse negócio. Eu estava falando hoje para uma consultora, que eu conversei com ela na hora do meu almoço, e falando sobre isso, né? Que quando eu entrei na Mary Kay, eu já entrei logo, eu entrei já querendo ser diretora, que me ensinaram que diretora, enfim, que era bacana e tal, né? Que tinha essa questão da liderança, de treinar as pessoas, e a minha diretora já ganhava 2 dígitos. Então, eu queria muito, né, ser diretora. Então, enquanto você fica, ai, não dá certo, tô cansada, a fulana falou não para mim, olhando mais para as adversidades do que olhando para o meu sonho, para aquilo que eu quero fazer, as coisas não dão certo, entendeu? As coisas não acontecem. Então, nós precisamos fazer, né? Decidir fazer, apesar das circunstâncias do dia a dia. Então, como nós vamos fazer? Nós precisamos decidir como vamos fazer. Cada uma da sua forma, né? Então, eu continuo naquela situação, acordando ali 5 horas e fazendo ali algumas coisas. Mando mensagem para vocês, mando para as clientes com o celular desligado, depois eu ligo, vou trabalhar, na hora do meu almoço respondo às clientes, né? Enfim, agora, cada uma tem que decidir, né? Qual é o tempo que pode ser feito para poder realizar aquele sonho que você quer. Porque eu estava falando que algumas consultoras entraram no Mary Kay para ganhar R$1.000. Outras já entraram querendo ser diretoras, né? Para ter aí um salário maior que a Mary Kay paga as diretoras pelo trabalho desenvolvido. Então, o que você tem feito? Você já tem lucrado os seus R$1.000? Como que tá? Você ganha 2.000? Quanto que você tem lucrado? O que você tem feito por dia? Se você vendeu R$125 por dia, você tem R$1.000 no final do mês. Você já tem feito isso? Então, se nós não estamos prontas, né? Porque, por exemplo, ouvir um não da cliente é uma adversidade. Se eu não estou pronta para ouvir 60 nãos, eu não estou pronta para vender 60 microdermabrasão. Não é? Porque todo mundo vai falar sim? Não vai. Você compra tudo que te oferecem? Não. Tem coisa que você não tem dinheiro para comprar, tem coisa que você não gosta, tem coisa que não é o seu estilo. Se a gente comprar tudo que todo mundo oferece, né? A gente sempre fala sobre isso, é uma fala que eu sempre tenho. Nós não compramos tudo que nos é oferecido. Então, a gente tem que estar preparado para os nãos, tá? Então, se eu não estou preparada para ouvir 60 não, eu não estou preparada para vender 6 microdermabrasão, que é pouco ainda, né? Porque nessa promoção que tá, a gente precisaria vender mais. Mas eu sei que todo mundo vende todos os tipos de produto, então eu só estou focando aqui nesse momento no microdermabrasão. Por exemplo, vou dar um outro exemplo sobre início. Muitas de vocês iniciam pessoas, né? Querem a carreira. Então, por exemplo, em maio, eu lembro que eu peguei esses dados aqui de maio, porque foi um mês assim. Eu falei com 100 pessoas, eu ofereci a oportunidade em maio para 100 pessoas. Eu não fiz nenhum início, nenhum. E eu falei eu levantava 5 da manhã, mandava mensagem, falava do meu jeito, né? Do meu jeito como? Respondo na hora do almoço a cliente, a pessoa, falo com ela, depois falo com ela mais tarde. Eu falei com 100 pessoas e não iniciei nenhuma pessoa. Daí, em junho, eu tive um início, que foi de junho mesmo, e 2 de julho, que era de maio. Então, nós precisamos de volume. A gente sempre fala sobre isso. Precisa de volume. Não pode ligar para essa questão das adversidades, porque se eu falei com 100 pessoas, eu poderia ter desistido já.
Sim, Maia, eu falei com 100 pessoas para iniciar, né? Tava falando sobre vendas, mas é um exemplo assim que dá para a gente poder entender. Então, a gente precisa decidir pensar positivo, porque tudo começa primeiro na nossa mente. Todas aqui ouvem, né, a palavra de Deus, cada uma na sua religião, enfim, mas Deus é um só. Então, a gente ouve que a gente precisa pensar positivo, que tudo começa na mente, tá? Então, por exemplo, nós precisamos decidir quem é que manda. Se a mente manda em nós, ou se nós decidimos o que nós vamos fazer. Ô, mente, eu que mando em você. Por quê, gente? Se vocês já, não sei se vocês já viram em alguma pregação ou algum livro, né? Eu tenho esse livro aqui, ó, que eu estou lendo ele. O Poder do Subconsciente, né? O que fala? Que nós fomos criados para, tipo assim, é como se fosse para descansar, para não sofrer, entendeu? Por exemplo, eu tenho que ir lá, por exemplo, eu tô aqui com vocês, né, e tenho que terminar, nossa, tem que correr, acabar a aula, em 5 minutos eu tenho que correr lá na Proença para buscar uma coisa, né, no mercado. Ah, não, amanhã eu vou. O corpo da gente, a mente da gente, ela já trabalha para essa tranquilidade, entendeu? Ah, não, vai ser cansativo, vai que você vai, corre, chega lá e tá fechado. A mente, ela já faz você pensar dessa maneira. Eu não sei se vocês percebem isso. Já foi comprovado isso. E vou para academia, né? Igual a Rose Meneghini. Ela vai 5 horas da manhã para academia. Eu acordo 5 horas da manhã para mandar mensagem para as clientes, né? Com o celular desligado. Eu já acho que eu tô abafando. A Rose Meneghini me acorda 4 da manhã para poder ir para academia 5 horas. Então, gente, eu já penso, nossa, eu vou estar com sono, não sei o quê. Mas não é a gente que pensa, a nossa mente foi programada para a gente não sofrer. A gente não pode sofrer, entendeu? Então, nós precisamos saber disso, que nós que precisamos mandar na nossa mente, nós precisamos decidir, mandar na nossa mente. Ô, mente, eu vou sim acordar às 5 da manhã, eu vou sim na academia, eu não vou parar a academia, eu vou fazer tal coisa. Por quê? Porque o corpo vai ficar cansado, ele já sabe que vai ficar cansado. Ai, não vai hoje não. Sabe esses negócios? Não vai hoje não. Tenho que fazer tal. Não precisa não. Entendeu? Não sei se vocês percebem esse tipo de situação na vida de vocês. Vocês percebem isso? E além de tudo isso, dessa questão que do nosso próprio corpo nos é imposto, eu não sei se vocês já ouviram também falar sobre isso, nos é imposto dardos inflamados, né? Não sei se já ouviram falar, dardos inflamados do maligno. Ele faz ingerência na mente para que a gente possa pensar coisas. E aí você começa a pensar aquilo achando que é do seu pensamento, mas foi o próprio diabo que colocou para você pensar. Alguém já ouviu falar sobre isso? Então esses dardos inflamados na nossa mente, ele foi programado mesmo, né? O diabo ele faz isso para que a gente faça exatamente aquilo que ele acha que é bom, né? Nós comentamos aquele dia na outra aula passada sobre o muro. Então ele faz a gente ficar no muro ali mesmo, até que fique fácil para a gente descer para o lado dele, tá? Então, essa semana a gente está começando agora uma semana, um começo de semana, faltando 10 dias para o final do mês, e nós precisamos decidir que essa semana ela vai ser abençoada, que ela vai ser extraordinária, que ela vai ser maravilhosa, ou nós vamos decidir que vai ser só mais uma semana. É nós que decidimos isso. E como que nós fazemos isso? Se vocês forem ver lá em Gênesis, quando Deus começa, né, o mundo, ele fala que haja luz, que haja não sei o quê, que haja não sei o quê. Ele vai colocando as coisas. E ele vai falando, né, que haja. Nessa questão que ele fala que haja, gente, ele é Deus.
Ele é todo poderoso. Ele não poderia fazer assim, igual no desenho, e já acontecia a luz? Por que ele falava? Então ele deixou tudo isso escrito, né? E comprova assim em Provérbios e vai comprovando em vários livros da Bíblia que nós precisamos falar aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Para nós, tem uma passagem que eu não sei aonde que fala agora para falar para vocês, que a nossa boca não pode ter água, não lembro direito para falar para vocês, mas eu sei que não pode ter, acho que já é a segunda vez que eu tento falar e não falo essa palavra, que não tem como ter, você sabe, Paty? Da nossa boca não pode sair bênção e maldição. Não pode sair água boa e água ruim, um trem assim. Então, a gente tem que decidir ser bênção com a nossa boca. A gente precisa decidir. E não só na vida do outro. A gente tem que ser bênção na nossa vida. Eu não sei vocês, eu já contei várias vezes para vocês o meu testemunho de quando eu virei diretora, como que foi, que eu comecei a profetizar, porque eu não acreditava em mim, né? Eu tinha 8 pessoas já no meu time para entrar em qualificação para diretora e jamais, eu não acreditava em mim. Eu passei praticamente 8 meses com 8 pessoas no meu time, ganhando como futura diretora, né? Uma futura diretora, só como futura diretora, ela ganha ali. Se o pessoal estiver trabalhando, ela ganha seus R$ 1.000. Uma dica ali ganha, né? Mais ou menos isso. Então, depende muito dos pedidos e tudo mais. Agora, a futura diretora tem com menos pessoas, né? 5 pessoas hoje, você é a futura diretora, mas na minha época, a futura diretora era com 8. Então, a Cida até deu a aula aqui para nós esses dias. Como futura diretora, ela ganhou quase R$ 700 com 5 pessoas, né, na unidade dela, o mês passado, eu acho. Então, assim, e eu tinha essas pessoas, e a minha diretora falou para mim: vamos fechar os números, Thaís, para você se tornar diretora. Mas eu tinha medo, eu tinha muito medo. Então, ela falou para mim: Thaís, você serve o mesmo Deus que eu sirvo, e Deus quer o seu melhor. Como que tá? Como que tá a tua vida financeira? Você tem bastante dinheiro? Como que tá? Né? E eu falei que eu não tinha, que eu tava precisando. Ela falou, mas então você precisa fazer alguma coisa. Se você sabe, Tiago 3,10, a Paty falou. Então, você precisa fazer alguma coisa, tá? Ô, Paty, lê para nós aí, fazendo um favor. Você precisa fazer alguma coisa. E eu fui lá e acreditei. Faltava 2 pessoas e faltava 2 dias para fechar o mês. Acho que era dia 29, que era meu aniversário. No outro dia o mês fechava, uma coisa assim. E aí eu fui lá e fechei, né, os números com 2 pessoas, decidi fechar e as coisas aconteceram em apenas 2 meses. Agora eu falo, né, assim, para nós mesmos, a Mary Kay tá dando uma viagem. Falta 2 meses para qualquer uma de vocês que são consultoras. Faltam apenas 2 meses para que vocês possam conseguir o resort em Costão do Santinho, em Floripa. E se foi possível para mim fechar o diretorado em 2 meses, também é possível para vocês. Então a gente precisa decidir algumas coisas, porque se a gente deixar as ingerências da mente, da mesma boca, procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair... Saiu daqui, nem sei onde foi parar. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Entendeu, né, gente? E se a gente for olhar a Bíblia, né, nós precisamos de um manual para seguir. Tudo tem manual. Você comprar uma televisão, tem um manual. Se você comprar um micro-ondas, tem um manual. E Deus também fez nós com um manual, né, gente? Nós precisamos de um manual para ser entendidos, né? Então, esse manual de vida é para que a gente possa seguir conforme Deus gostaria e para que a gente tenha progresso na vida, para que a gente seja próspera, para que a gente faça a vontade de Deus. Então, existe essa Bíblia para isso. Se a gente for ler,
Esses livros, esses cursos que tem na internet que cobra 1.397, sabe? Gente, é tudo da Bíblia, eles tiram tudo da Bíblia, é só a gente ler a Bíblia para que essa prosperidade atinja a nossa casa, para que atinja a nossa vida, né? Para que a gente possa andar no caminho que Deus gostaria que a gente andasse. Então, voltando a falar do costão do santinho, é possível para todas nós, tá? É possível. O que nós precisamos fazer? Vocês se tornar diretora. Se foi possível para mim me tornar diretora em 2 meses, é possível para vocês. Entendeu? Tem pessoas que se formou diretora em 1 mês. Tem, entendeu? Da nossa área, da Thalita, a Eliana Schmidt, ela se formou diretora em 1 mês. Na verdade, foi em 20 dias. Só que aí ela pegou e teve que fechar em 1 mês, porque não tem como fechar em 20 dias, né? O mês não termina dia 20. Então, é possível. Se alguém já fez, é possível, né? Então, assim, quantas viagens, quantos presentes a Mary Kay tem que a gente deixa na mesa da Mary Kay? Nós conversamos sobre isso semana passada, eu só não falei do costão do santinho, né? Então, é possível. Se eu, que tinha medo, que não sabia, né, não sabia falar, não acreditava em mim, e o que eu fiz para que eu conseguisse me formar? Na hora que vinha o medo, eu peguei a Bíblia mesmo. Eu peguei uma parte eu abri a Bíblia, né? E tinha uma palavra que fala assim: não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Algumas é a minha destra da justiça. Então, o que eu fiz? Quantas palavras a gente já recebeu? Ontem, nesse final de semana, na semana que passou, provavelmente vocês foram em alguma igreja, né? Ouviram um culto ou uma pregação, né? Padre Marcelo, enfim, algum culto de alguém que te deu uma palavra. E aí você decide o quê? Muitas vezes, deixar para lá. E o que eu fiz? Eu decidi pegar essa palavra, escrevi tudo isso que eu falei para vocês, por isso que eu decorei, tá? Essa parte da Bíblia eu decorei, em Isaías, onde está escrito, eu não sei, mas me ajudou muito, porque a hora que vinha o medo, eu falava em voz alta esse versículo, que não era para temer, e isso me encorajava. E aí as coisas aconteceram em 2 meses. E eu não fiz sozinha. A minha unidade, né, no caso, me ajudou. Por quê? Porque cada início conta. Então, no caso, eu virei diretora com a ajuda das consultoras, porque todas as consultoras também estavam iniciando e as coisas foram acontecendo. E eu me tornei diretora até hoje, tá? Então, é possível também para vocês. Então, nós temos 10 dias para terminar o mês. Quem que hoje mandou mensagem para 10 clientes para demonstrar um produto? Ou deixou um produto na casa de cliente, ou levou uma amostra, ou a própria Deluc, ou mandou aquela mensagem do Micodermabrasão para os clientes. Vocês fizeram isso? Muitas vezes nós não temos tempo, né? Eu não tenho tempo de fazer isso, Thaís. Mas, gente, nós entramos na Mary Kay para a gente poder vender. Se eu não decidir mandar uma mensagem para 5 clientes no dia, então como eu vou querer realizar esse sonho que eu tinha lá no começo de vender R$1.000 e ter, né, vender R$1.000 não, ter R$1.000 a mais no mês. Porque R$1.000 a mais faz a diferença. Hoje, para a Patrícia, vou falar para a Patrícia que está na minha frente aqui, que tem 2 empregos, né, e mais Mary Kay. Se eu te falasse hoje, Paty, R$1.000 a mais hoje, se eu te entregasse R$1.000 a mais hoje, faria diferença para você? Então, se para a Patrícia, que tem 2 empregos, faria diferença, né? A Claudinha trabalha na Unesp, a Joilma também trabalha no Dantas, a Rose Meneghini, né? A Ivory. Quando fala que ela é Ivory, você já sabe, né, gente, a conta bancária da menina. Então, pronto, se eu perguntar, a Rose Meneghini, hoje, faria diferença para você R$1.000? Com certeza ela vai falar que sim, mesmo ela sendo Ivory. Então, gente, a gente precisa decidir não procrastinar.
em 1 Crônicas 4, de 9 a 10, fala um pouquinho da história de Jabes, né? Não sei se vocês já ouviram falar de Jabes. Jabes, ele tem uma história dolorosa, que ele já nasceu predestinado, né, para o sofrimento. Ele nasceu predestinado para o sofrimento. Por quê? Porque a própria mãe dele colocou esse nome nele. E esse nome significa sofrimento, pelo sofrimento que ela teve quando ela teve ele. Mas o Jabes poderia ter ficado com essa dor para sempre, com esse sofrimento, de saber que o nome dele era de dor e sofrimento. Como hoje, se alguém falar para nós, você só traz sofrimento, você é isso, você é aquilo. Quantas palavras negativas nós já recebemos na vida? De professor, do próprio pai, da própria mãe. Quantas? Muitas palavras negativas a gente já ouviu. Se eu for perguntar aqui, todo mundo vai falar de alguém que disse, mas você não aprende. Ou a professora que, tipo, não ensinava nada, né? Aí colocava você na lousa para você saber. Porque muitas já fizeram isso. Colocava você na lousa para resolver uma matemática que nem ela te ensinou. Só que você, enquanto criança, de 13, 12 anos, não tinha esse conhecimento que, tipo, ela que tinha que te ensinar. Coloca você na lousa, você passava vergonha e depois você achava que você era burra. Por conta de uma matéria, por conta de uma aula. Tem muitos professores bons, né? Muitos, mas eu já passei por professores assim. E muitas pessoas que eu conheço, mas muita gente fala, eu não gosto de matemática, outros eu não gosto de história. Muitas vezes por conta de uma aula dessa, entendeu? Então, Jabes, ele já nasceu para o sofrimento, só que ele não aceitou. Se você for ler essa passagem, 1 Crônicas 4, de 9 a 10, fala que Jabes orou, e tem uma oração lá, né? Jabes orou. E dessa história dolorosa, ele teve uma história de vida transformada. A vida de Jabes foi transformada pela oração e pela fé. E muitas vezes, né, como eu dei o exemplo aqui agora da minha qualificação para diretora, eu decidi naquele momento falar essa palavra 24 horas por dia. A hora que me dava aquele desespero, meu Deus, não vou conseguir, porque é uma qualificação, né? Uma qualificação, coisa que, tipo assim, eu passei de consultora para diretora em 2 meses. Então, você passa a ganhar ali, uma nova diretora, ela pode ganhar, no caso, meu primeiro bônus foi mais ou menos R$ 2.800, então é um bônus de uma nova consultora, de uma nova diretora. Agora, às vezes, você está numa empresa grandiosa, né? Uma empresa, esqueci o nome que fala dessas empresas, empresa grande, que você não passe tão rápido de consultora para diretora para ganhar um salário bacana, fora as vendas, né? Então, a gente precisa acreditar nessa transformação de vida através da oração, através da fé. Muitas vezes a gente ouve essas palavras duras que causam um impacto grande, né? E sendo repetida muitas vezes, ela se torna verdade. Mas verdade de quem? Às vezes é a sua verdade, é o que você acredita, mas nem tudo que você acredita é realidade. Então, do mesmo jeito que uma palavra negativa repetida várias vezes se torna a nossa verdade, muitas vezes uma palavra repetida, uma palavra positiva, repetida várias vezes, ela vai se tornar a sua verdade. Aí vai de você decidir se você quer repetir as coisas positivas, né? E que a sua vida se torne assim como o de Jabes, que ele se tornou maior do que seus irmãos, porque ele preferiu orar a reclamar, né? Ou se a gente vai preferir ficar na negatividade, acreditar no negativo, acreditar naquilo que você acredita às vezes desde pequena, que você não é capaz, que as coisas não dão certo para você, que com o seu tempo é curto, você não vai conseguir, porque é muita coisa e decisão. A Flavinha acabou de colocar lá no grupo
Ela não mandou as mensagens lá e eu falei que ela tinha vendido 3 ou 4, né? Ela acabou de colocar lá. Ela vendeu 16 microdermabrasão com aquela ação. Então, o que que ela fez? Ela mostrou sobre microdermo, ela colocou um vídeo dela usando microdermo. Ela, mesmo assim, ela não teve resultado. Ela poderia parar? Poderia. Ela poderia parar. Bom, já mandei meu vídeo, não deu certo. O que ela fez? Perguntou quem queria experimentar. 15 falou que queria. E ela só tinha 15 amostrinha, 15 negocinho. Ela levou as amostras para as pessoas e as pessoas compraram. Então, ela vendeu 16 micodermabrasão só nessa ação. Saiu de casa para poder entregar as amostrinhas, né? E também, gente, poderia acontecer de não vender, porque pode ser que a pessoa não quer micodermabrasão. Mas a gente não pode desistir, a gente pode oferecer outro perfume, ou outra coisa, perfume, a gente pode oferecer o negócio da sobrancelha que está na promoção, né? São vários produtos. Então, o que que você acredita, decide acreditar hoje? Que você é capaz de vender, ao invés de 125 por dia, R$ 300? Você acha que é possível? Pode falar, Minha. Você lembra que aquela semana, eu falei que eu vendi R$ 3.700, né? Aquela semana eu comecei no dia 25 de julho, né? Do dia 25, ainda não é dia 25. Naquela semana eu vendi 3.700, aí eu comecei o mês vendendo uma semana 945, na outra 1.600, e a semana passada eu fechei com 1.036. Isso daí já dá uma soma de R$ 6.000 e não fechou o mês ainda, entendeu? Porque para fechar o mês, para mim, que eu comecei no dia 25, entendeu? Porque assim, a gente às vezes não anota as coisas que a gente faz, entendeu? Eu comecei do dia 25, mas eu já tinha vendido antes, tá? E essa parte tá anotada em outra parte. Tô focando no dia 25 de julho para cá, né? Então eu vendi 3.700, 950, 1.600 e mais R$ 1.036. Isso daí já dá quase os R$ 7.000. Já dá quase R$ 7.000. Isso daí, eu comprei as coisas com 50% das coisas que eu vendi. Até as bases. Isso, porque as bases que eu vendi, que tá incluída aqui, eu comprei na promoção e já tô vendendo ela por preço normal. Entendeu? Então, assim, isso pra mim é tudo 50%. Então, assim, que serviço que você não tem faculdade, que você trabalha só, tipo, no máximo 2 horas por dia, que eu acho que nem isso eu consigo fazer, né? Por conta eu trabalho fora, né? Eu faço meu horário de almoço e as entregas é depois que eu chego do meu serviço. Até 6 horas eu já tá em casa, entendeu? Que serviço que você ganha R$ 3.000 menos de um mês trabalhando menos de 2, 3 horas por dia? Nenhum, sem ter faculdade. Eu não conheço, eu desconheço um serviço desse. Entendeu? Então, assim, não deu nem dia 25, que dia 25 dá na sexta-feira, né? Sexta-feira agora. E eu já fechei, né? Porque isso aí pra mim foi tudo 50%. Porque são os batons e os perfumes, que eu tô focada em perfume e batom, né? Que eu aproveitei Dia dos Pais e a promoção dos batons. Aí salvo uma outra cliente que eu vendo alguma outra coisa que não seja isso. Entendeu? Então, assim, que serviço bom é esse que você trabalha 2 horas, no máximo 2 horas por dia, que você ganha um valor desse? Você lucra. Eu desconheço. Se alguém souber de algum, pode falar que a gente vai tentar aí também. Então, eu queria falar isso. Então, quando você foca, quando você tem um propósito, você coloca Deus para ser seu sócio, a coisa dá certo. Entendeu? Super certo. Porque, assim, a conta que eu tô fazendo aqui, mais ou menos, eu não fiz. Na verdade, eu lembrei aqui agora para colocar, mas eu acredito que eu já cheguei aos R$ 7.000. Então, R$ 3.500 assim, tranquilo. Do dia 25 e ainda não fechou o 25 ainda. Do dia 25 ainda é sexta. Dá tempo ainda de fazer mais 1.000 essa semana. Amém. Obrigada, amiga, pelo que mesmo?
Pela por partilha. compartilhar essa oportunidade. Tá, ó. Então, gente, para fechar, nós já conversamos algumas coisas bastante sobre isso, mas, por exemplo, eu falei de clareza, né? Que a gente precisa ter clareza do que a gente quer, pelo que nós entramos na Mary Kay, foi quando eu comecei falando. Eu falei sobre convicção na aula passada, né? Então, a convicção, você acreditar que esse negócio é bacana, que esse negócio, né? Você ganha 3 mil reais como renda extra, igual a Claudinha acabou de falar aí, com tranquilidade, depois que sai do trabalho, vai lá e faz, né? Antigamente eu sempre falo que, nossa, a gente tem que estar assim, tem que estar assim, mas hoje eu estou indo atender as meninas. Hoje eu estava testando base, até agora há pouco, antes de vir para cá, de uniforme, do jeito que eu tô aqui, né? E tá tudo bem, porque a gente tem que fazer, o importante é fazer. Não precisa, tipo assim, ai, tem que ser assim, tem que ser assado. Faça o seu melhor, mas o importante é fazer, entendeu? Então, eu já, daquela ação do Micoderma Brasão, além dos Micoderma Brasão, surgiu outras coisas. Foi base que eu vendi hoje, Micoderma Brasão, vendi produto do dia. Então, porque a cliente falou para mim assim, ela sempre, eu não sei se ela compra às vezes de outras marcas, né? E ela falou para mim, ela sempre pergunta uma coisa que a Mary Kay não tem. Aí hoje ela perguntou se eu tinha base, não, como que é? Protetor com cor. Aí eu falei, amiga, deixa eu te falar, você já usa a base da Mary Kay? Você não quer testar e começar a usar o dia da Mary Kay? Além de proteger sua pele, ele tem antidade? E eu expliquei para ela aquele negócio. E quando a gente vai, por exemplo, para uma praia, a gente passa protetor solar, mas aonde fica a camiseta, a gente fica mais branquinha, não é? A gente queima o rosto, né? Se tiver sem protetor solar, queima o braço, mas aqui nessa parte não vai ficar mais branco. Então, a camiseta é um protetor físico, igual a base é um protetor físico. E o protetor solar é um protetor químico, que ele vai agir dentro da pele. E a base, ela protege aqui por fora, igual uma camiseta. Então, eu falei para ela que já que ela já usa a base da Mary Kay, o dia só ia complementar. Aí ela me disse, ai, amiga, mas eu uso protetor solar 70. Esse da Mary Kay é 30. E naquela aula que nós tivemos, né, com a Dermato, nós tivemos também aula com a Janaína Manfredini. E o que acontece? Quando você usa um protetor solar 30, a sua pele é protegida 98%. Quando você usa um protetor solar 45, por exemplo, é 98,2, um trem assim. Quando você usa um protetor solar 60, 98,5. Quando você usa um protetor solar 70, 98,7,8. Então, depois de 98, é pouca coisa que ele melhora. Só que os metais pesados, que é utilizado nesse protetor solar, ele envelhece mais a pele. Então, eu falei para ela, você não precisa, sua base é W160, você não precisa usar um protetor solar acima de 30. A não ser quando a médica fala para você que você tem que usar. A médica falou para você usar? Ela falou, não. Eu falei, então não precisa. Pessoas muito brancas e que a médica diz que tem que utilizar, você vai lá e utiliza. Mas nós só vai fazer a nossa pele até envelhecer mais. Por quê? Esse protetor solar 70, ele tem muito mais metais pesados. E o que aconteceu? Ela comprou. Então, por isso que eu falo, gente, a gente precisa estudar. Lá no grupo, eu coloquei hoje, eu perguntei para vocês. Poucas me responderam, tá? Então, assim, o que acontece? Tem uma aulinha de 20 minutos todos os dias. Às vezes você está assistindo, almoçando, rolando a timeline. Mas por quê? Você está tendo clareza de onde você quer chegar? Porque se você estivesse tendo clareza, você pode estar almoçando e vendo 20 minutinhos de aula. Entendeu? Porque às vezes a gente vai ver jornal. O que tem no jornal? Morte, sangue, coisas, sabe? É filho que mata pai, é pai que mata filho. O que vai nos acrescentar? Não vou dizer que a gente não tem que assistir um jornal, né, lá uma vez na semana, para a gente poder ficar sabendo das coisas que estão acontecendo.
Mas todos os dias ficar vendo esses jornais, eu acredito que não vai fazer você se tornar uma diretora. Não vai fazer você ser uma consultora estrela. Nós temos 8 horas do dia para trabalhar, mais ou menos 8 horas para dormir, e sobra o restante do tempo para você fazer, para você realizar o seu sonho, que nós estamos aqui na Mary Kay, né? Eu tô falando isso das pessoas que trabalham o dia todo. Das que não trabalham, mas mesmo assim, igual a Rose tem vendido também outras coisas. A Rose está vendendo umas roupas maravilhosas também, né? Então ela consegue fazer as duas coisas no mesmo tempo. Fora as outras meninas que ainda vão assistir depois. Tem umas que trabalham e outras que não. Mas enfim, eu penso que não dá tempo de ver jornal. Porque lá só tem essas coisas, gente, negativa, coisa negativa que vai trazer essa negatividade para o seu dia, só vai atrapalhar. Então, a gente precisa estar focado com clareza daquilo que a gente quer. Poxa, falar igual a nossa diretora Aline. Poxa, a pessoa foi lá e estudou. Tem 20 minutinhos de cada produto, sobre cada produto, e só vai fazer você vender mais. Faz o seu melhor para você poder assistir. Gente, e você ter o conhecimento, essa aula que você vai assistir, vai te dar conhecimento, vai gerar em você autoconfiança. Quando eu falei isso para ela, eu sei do que eu tô falando, porque eu estudei. Desculpa. É assim que fala, né? Quando a gente tosse. Desculpa. E essa autoconfiança, ela vai dar convicção. Então, uma coisa gera outra, tá? Então, o conhecimento vai gerar para você autoconfiança. Você vai falar com autoconfiança. E essa autoconfiança vai te dar convicção de cada dia mais que seu negócio é bom. E aí, gente, a constância de fazer todos os dias isso. A constância e a disciplina, todos os dias fazendo, vai te dar resultado e vai te dar entusiasmo. Tá? O que é entusiasmo? Entusiasmo é Deus dentro de você. Então, às vezes você vai falar assim, ai, Thaís, eu não tenho motivação, sabe? Meu almoço tá ali, eu tô cansada. Eu não tenho motivação de 20 minutinhos para ficar assistindo a aula. Mas, se você fizer isso com constância, fizer isso com disciplina, esse entusiasmo vai vir. Por quê? A constância e a disciplina vão dar para você o resultado que você espera. Se você fizer todo dia com constância e disciplina, sem procrastinar, vai trazer para você o resultado. E não tem como. Esse resultado vai te trazer entusiasmo. Você vai ficar entusiasmada e as coisas vão acontecer. Vai ser cíclico. Não tem como não dar certo, tá? Isso com volume, que a gente já conversou. E que vocês prestem bem atenção no público-alvo também. Se por algum motivo não estiver dando certo, mude o público-alvo. Procure pessoas, tanto para iniciar quanto para vocês vender, várias pessoas. Não precisa ser só as pessoas que trabalham com você. Muitas vezes a pessoa que trabalha com você não compra de você, tá? A gente tem várias experiências sobre isso. Pessoas que estão ao seu redor. Se você for depender, por exemplo, se eu fosse depender, por exemplo, das minhas amigas comprar de mim quando eu comecei, talvez eu não estaria aqui. Então, às vezes, as pessoas mais próximas de você não são as pessoas que vão comprar de você. As pessoas que vão comprar com você, as pessoas que vão iniciar com você, são as pessoas que estão mais longe. E a gente não pode desistir das listas que a gente sempre conversa. A lista é infinita. Todo dia tem que colocar novas. A pessoa nova que você vendeu a base, você precisa apresentar outros produtos. A pessoa nova que eu vendi hoje, a base, eu tenho que pedir indicação para elas. Então, essa lista ela tem que ser infinita sempre, tá? E mudar, né? Falar com a pessoa do banco, aquela pessoa do banco que a Dinha fica brigando para aumentar o limite que ela contou para nós. Será que ela já ofereceu a Mary Kay para ela? Tá vendo? Então, muda esse público-alvo. Professora do filho, a médica do filho, a enfermeira, a bancária que você tem contato, entendeu? Outras pessoas, não só as mesmas. Gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje.
Alguém tem alguma pergunta? Eu queria falar mais uma coisa. Tem uma menina que trabalha junto comigo, sempre Não faz anos, esquece a que essa mesma que aula eu fica falei. gravada, tá? Não, é porque. Não, vou falar nada demais, não. Eu sempre ofereci oportunidade pra ela. Aí ela falou assim, amiga, eu vou pra fazenda e elas estão querendo saber de batom. Aí eu fiz uma. Ela queria que eu mandasse só as amostras de batom. Eu falei assim, ó, eu vou colocar as amostras dos batons que eu tenho a pronta entrega, os perfumes Não, ela falou assim, então, eu falei, eu vou fazer uma sacola e vou mandar. Aí eu coloquei na sacola os batons, os perfumes e a revista. E ela foi. E ela vendeu 2 perfumes e 2 batons em questão de meia hora que eu perguntei pra ela. Ela falou, ai, foi rapidinho, chegou, já escolheu. Daí já separei, os batons eu tinha mandado na sacolinha separado os que era pra vender, né? Tá tudo certinho. Aí os perfumes eu mandei depois, porque era muita coisa, eu não ia levar uma sacolona, né? Aí eu peguei e falei assim, você viu, amiga, o quanto que você vendeu? Eu falei assim, ela falou, eu vi, eu falei, 300 e pouco. Então, o lucro desses 300, eu nem falei que era 50%. Olha só, ainda falei errado, eu falei que era 40%. Dava R$ 130 seria seu se você fosse cadastrada. Como você não é, então esse lucro é meu. Eu posso te dar um batom. Eu vou te dar um batom, porque você fez essa venda pra mim. Eu dei um batom pra ela. Entendeu? Mas os R$ 130 eu falei pra ela, é meu, não é seu. Poderia ser seu, mas não é. Né? Ela falou assim, ai, amiga, calma, que eu fiquei super empolgada. Eu falei assim, eu percebi, né? E, e dessa forma, ela vendeu pra mim, eu mostrei pra ela que poderia ser dela, mas não é dela, que é meu. O lucro é meu, não é dela, né? E ela tá super empolgada. Ela pediu a sacola de novo, só que ela acabou saindo tarde da igreja e não conseguiu passar pra pegar, mas ela vai passar pra pegar essa semana pra levar. Quer dizer, eu tô plantando uma sementinha, ó, eu tô falando com ela faz mais de ano, desde quando eu entrou na Marquei, entendeu? E assim, agora ela tá vendo que dá e é super fácil e é super rápido. Você tem pra demonstrar, é só você entregar. Então, foi coisa de meia hora e ela vendeu 300 e poucos reais. Nem meia hora eu acho que não foi. Então, gente, todo mundo conhece esse produtinho já? Vocês já estão com ele? Tirou para demonstrar? Usaram? Gente, ele é maravilhoso. Alguém usou? Ele super hidrata, gente. Ele deixa. Aqui ele fala que a pele fica hidratada da área dos olhos 130%. Gente, e não é que é verdade? E a hidratação, o que ela gera? Hidratação renova a pele. Não sei se vocês sabem, né? Uma uva seca, ela tá sem água. Quando hidrata ela tá hidratada, que é aquela uva normal. Desidratou, ela fica a uva passas, né? Toda enrugada. Então, é 130%. Se você usar, quem não usou, depois fala para mim, que eu levo para você experimentar, tá? Gente, você acorda de manhã, tá assim, sabe? Super hidratada a área dos olhos. É muito bacana. Eu amei esse produto. E eu achei que o outro ia ser melhor. Mas ele é bom mesmo, tá? Mas é isso. Tem alguma coisa? Querem tirar foto? Ô, Rose Meneghini, você tá aí, é? Ô, Joilma. Oi? Liga a câmera, bebê. Eu não. Joilma, fala pra mim o que você achou. Você tem alguma coisa para compartilhar com a gente? Escutei tudo. Compartilhamento zero, que eu não tenho nada para compartilhar hoje. Nenhum produto para emprestar. Porque vende tudo nessa égua. Eu tô Ai, aqui meu Deus. sim, só não dá para eu abrir a câmera. Você tá de pijama? Ô, Thaís, não, tô na cozinha mesmo. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Como Ah. que você tá usando o produto, esse produtinho? Acredita que eu ainda não experimentei e eu quero gravar um vídeo Eu tô dele? usando só para dormir, por conta da correria. Ele não é para dormir, você Ah, pode usar ele de dia também. Você vai dando na batidinha hora, ele até sumir. Só que pela correria, eu uso para dormir, que eu não fico dando batidinhas, eu já ponho, já durmo. E no outro dia de manhã eu uso o outro normal. porque eu tava achando que ele era para assim que acorda, né?
Assim que acorda, que a gente sempre acorda inchada, achei que era para ali. Então, Pode usar, eu ponho ele para dormir, mas você tá, pode usar ele de dia também. Você pode lavar o rosto e passar ele, dar batidinhas até sumir, depois você passa a base por cima. Mas por conta da minha correria, eu tô preferindo usar ele só à noite, tá, beleza. tá bom? Eu uso de manhã e à noite. Você usa, Paty? Então, Ai, beleza. peraí, gente. Você tirou foto? Meninas, então tá. Foi muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe vocês, tá? Precisando de alguma coisa, Amém. se alguém tiver com alguma dúvida, eu queria que vocês falassem comigo, sabe por quê? Porque a gente faz essa aula aqui, às vezes eu pergunto as coisas para vocês, e o que que acontece? Eu lembro que quando eu entrei, eu estava compartilhando com alguém isso ontem, não sei com quem. Quando eu entrei na Mary Kay, a minha amiga Tati, diretora, mas quando eu entrei na Mary Kay, trabalhei 2 meses e depois eu dei uma parada, né? E eu não sabia vender, entendeu? Então eu não aprendi, não tinha essas aulas que tem agora, não era dessa forma. E daí depois, quando a Pingo parou e eu resolvi voltar, foi quando a Aline veio. A Aline já focava mais naquela questão dos inícios, né? Nos ensinava, vinha para cá, fazia aqueles eventos, tudo. E eu tinha um pouco de dificuldade. Hoje a gente tem muitas dicas para poder vender. Não tem como não vender. Porque tem dica de todas as formas. Você pode vender online, você pode vender presencial, você pode fazer consórcio, você pode vender até com Deluxe. Tem formas de todas as formas. Se você não estiver vendendo, por algum motivo, né? Eu falo até por conta das meninas que vão entrar ainda, né? Também. Ou por outra pessoa que for assistir, enfim. Fala comigo, tá? Fala comigo, porque eu quero te ajudar, tá bom? Porque não falta dica. Na minha época, eu realmente não sabia, sabe? Quando eu comecei, por não ter muitas. Igual tem hoje. Hoje tem aula de todo jeito, né? Aquele link que eu coloquei para vocês hoje tem tudo sobre cada produto. É só você pegar um produto daquele e falar: hoje eu vou falar desse, amanhã eu vou falar daquele. E vai falando com cada pessoa. Você pode mandar para todo mundo de uma vez, ou você pode escolher as clientes e falar sobre cada produto. Não só querendo vender, mas até para poder informar a cliente o que nós temos. Entendeu? Então, se você tem dúvida, fala comigo para que eu possa te ajudar. Tá bom? Então tá, meninas, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, tá? Eu quero saber quem é que vai pro Poção do Santinho, que ainda tem tempo. Nossa, eu não achei muito assim, sabe? Entusiasmante. Vou fazer de novo a pergunta. Eu vou! Eita, Glória! Então tá bom, meninas, fiquem com Deus. Deus abençoe, tá?